por todos os irmãos e irmãs que estão aqui. Ó Deus, obrigado porque estamos prontos para ouvir a Tua voz. Oramos para que o Senhor Deus esteja nos fornecendo conhecimento da Tua palavra, e o conhecimento vem o alimento espiritual, e assim nós pedimos que o Senhor Deus nos abençoe, que Teu Espírito Santo esteja fazendo presença entre nós, como na aula passada, onde foi maravilhoso sentir a Sua presença na palavra. Assim também pedimos nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Ok. Hebreus capítulo 3, lembrando sempre que a temática do livro de Hebreus é uma só. A temática do livro de Hebreus é fazer com que aqueles judeus cristãos que estavam deixando a fé cristã para voltar para o judaísmo, em virtude da muita perseguição que eles sofriam. Lembram sempre, apostasia. Pastor Marcos, pode pegar uma cadeira lá se estiver faltando na outra sala. Lembrando sempre, apostasia é algo totalmente diferente do que alguém desviar da fé. Aí você pode pensar assim, mas qual é a diferença entre apostasia, alguém apostatar da fé e alguém desviar da fé? Uma pessoa pode desviar da fé por N razões. Frustração, decepção, Deus não deu o que queria, né? Ou caiu em algum tipo de carnalidade, desanimou, mas a igreja machucou. Então, o desviado, ele se afasta da comunhão e se afasta de Deus, mas o coração dele tem o temor a Deus. Ele tem lá nos momentos de devaneio, ele chora, que saudade do pastor Newton, as pregações do pastor Newton, saudade da época do louvor lá na igreja do pastor Oswaldo, quando o fogo caía, e ele fica com isso. Mas o apóstata não. O apóstata, ele toma uma decisão lúcida, racional, absolutamente sem emoção nenhuma. Então, ele sabe o que está fazendo, ele sabe por que vai fazer, e a decisão, a troca dele de opção é uma troca lúcida. Ele não está emotivo, ele não está nada assim. E aí não há temor de Deus também no coração do apóstata. Ele nem sente falta de Deus, nem sente falta de comunhão com Deus, com nada. É uma diferença básica e substancial entre o que desvia da fé e o que é apóstata. Os judeus cristãos, eles estavam se tornando apóstatas. E o próprio autor de Hebreus vai fazer essa denúncia no capítulo 6, que se eles tomarem a decisão de se tornarem apóstatas, vai ser impossível renová-los ao arrependimento outra vez. Porque a mente vai ficar bloqueada. Lembra sempre, Vânia, a vida da gente, a porta da alma de cada um do ser humano é a mente, não é o coração. O coração é um problema latino, é um problema nosso. Eu te amo com o meu coração. Tá bom, pode ser. Assim que a gente vai entender a nossa expressão idiomática, dizer eu te amo com todo o meu coração e tal. Mas, de fato, a mente é que trabalha todas as decisões nossas e é a janela da alma. É ali que a fé acontece. Então, se a mente da gente está obscurecida com outros tipos de pensamento que bloqueia a passagem da fé para vazar na toda a inteireza do ser humano, acabou, ele se torna um apóstata. Fala, Cid. Dá para fazer uma comparação do filho pródigo com a ovelha perdida? Porque mesmo o filho pródigo ele não era um apóstata. Né? Não, o filho... Então, talvez o apóstata era o que ficou em casa, né? O outro foi tomado por emoção e tal, né? Sim. Mas o apóstata não volta mais. Não, o apóstata não volta. Não, o filho mais novo voltou. O filho mais velho tem um silêncio sobre ele. E que é interessante. Na parábola que Jesus conta, ele não diz que o filho tomou algum outro tipo de... E talvez essa parábola já é Jesus comunicando sobre o perigo da apostasia. Legalismo. Então, o cara se tornou apóstata, a Escritura diz, é impossível restaurá-lo. E é mesmo. Porque a fé, Nayane, ela é uma decisão racional.
Seria aí o Espírito Santo pecar contra o Espírito? Exatamente. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, você lembrou bem, Nilton, muito bem lembrado. A blasfêmia para com o Espírito Santo está intimamente ligado com a apostasia. Com a rejeição. Né? É uma rejeição não emocional. É uma rejeição consciente. E o pior, o cara tem paz na decisão dele. Isso que é duro. O cara não sente, eu tô certo, é isso aí mesmo, ok, acabou. Esse é o único pecado que não tem perdão. Não tem porque não tem arrependimento. Teve um irmão aqui que... A gente vê também que denota uma dureza de coração extrema e absurda. Quando a Bíblia fala, e muito obrigado, Giovanni, quando a Bíblia fala sobre dureza de coração, lembra que eu já ensinei para vocês? Na cultura judaica, o que é o coração para eles? A mente. A mente. Então, quando a Bíblia diz assim, dureza de coração, ou seja, é o camarada que se torna obtuso, a mente dele fica fechada, bloqueada, obstinada, ele não abre a mente para outra possibilidade. Ok? Então, isso aí é muito interessante. Os cristãos judeus que o autor, que o Apolo estava escrevendo, né? O autor de Hebreus está exatamente comunicando isso para aqueles que racionalmente estavam trocando Jesus para voltar para Moisés. Vocês estão se tornando apóstatas. E aí ele começa na sua peça de argumentação sobre não deixar Jesus. No capítulo 3, né, o subtítulo diz: Cristo é superior a Moisés, o perigo da incredulidade e da desobediência. Por isso, santos irmãos, por isso, quer dizer, ele já disse algumas coisas. Alguns argumentos ele já disse. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, preste atenção nos textos, hein? Nos termos. Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão. Aqui ele chama Jesus de apóstolo. Vocês sabiam que Jesus foi apóstolo também? Apóstolo, sim, que enviado. Né? Exatamente. Exatamente. Jesus era apóstolo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que apostolou o seu filho. Né? E na verdade, só em Hebreus que Jesus é chamado de apóstolo. Que significa enviado. Enviados para uma missão. Apóstolo. Continuando. Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Opa, ele chegou onde queria. Preste atenção na perspicácia lúcida, filosófica do autor de Hebreus, que é uma mente totalmente diferente do apóstolo Paulo. Ele linka, olha, ele não quer, aqui nesse texto, ele não quer falar de Jesus. Ele quer falar de quem? Moisés. Mas ele não entra seco em Moisés. Ele não entra seco em Moisés. Ele já começa estabelecendo uma comparação. Quem? Jesus. Considerai atentamente o apóstolo Jesus Cristo. Olha que fascinante a mente do autor de Hebreus. O apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o considerou, como também foi Moisés. Olha que coisa mais impressionante. Ele quer atingir um alvo, mas ele linka o assunto antes. Aqui está um exemplo para nós, pastores, líderes, discipuladores. A melhor maneira de você atingir o alvo não é chegando no alvo. Cria um ambiente antecedente ao alvo. Cria um ambiente que na mente de quem te escuta ou na mente de quem está lendo o seu escrito, ele já vai se preparando para o que você vai vir dizer.
Porque ele não chega dizendo assim, Nayane, Moisés. Não. Ele não chega falando Moisés. Ele fala de Cristo porque ele quer fazer uma comparação entre Cristo e Moisés. Então, ele não evidencia Moisés para depois colocar a Cristo, mas ele coloca Cristo para comparar com Moisés. Paralelismo. Ele faz um paralelismo que era muito comum nos escritos antigos. Por exemplo, o Moisés, quando ele escreveu o Gênesis, você observa, quando você lê Gênesis, lógico, qualquer um cristão, eu não estou falando de os irmãos das nossas igrejas, estou falando nós que estamos estudando. A forma literária que Moisés escreve o Gênesis é completamente egípcia. Porque, como é que ele faz? Ele começa dizendo, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí ele vai dizendo, a terra, porém, ela sem forma e vazia. Aí ele vai mostrando, e no capítulo 1 ainda de Gênesis, você vai observando que ele vai falando, homem e mulher os criou, não é isso? E os abençoou e tal, e pá. Termina o capítulo 1, você observa que quando chega no capítulo 2, ele volta ao tema, mas de maneira detalhada. Era a maneira egípcia de se escrever. Os egípcios, na cultura egípcia, eles faziam o seguinte, eles colocavam tudo de uma vez no começo, depois eles detalhavam como é que isso aconteceu. Primeiro resumo. Exato, é isso mesmo, Tília. Ele fazia assim, ele dava um quadro geral da coisa. Pô! Depois, ele detalhava como que essas coisas aconteceram. O Moisés é absolutamente egípcio. Aliás, Deus não conseguiu tirar totalmente o egípcio dentro dele. Deus não conseguiu tirar. Ele morreu um egípcio. Não vou dizer 100%, mas tinha uns 20% de Egito dentro dele ainda. Tinha resquício. Mas, claro, o camarada ficou com 80 anos, pô. Você acha que o cara é o quê? Olha o Newton. Ninguém tira mais da cabeça do Newton certas coisas, né, Newton? O cara, quando chega com 80 anos, não é complicado, né, Newton? Então, o que o autor de Hebreus faz? A gente vai falar de Moisés um pouquinho agora também. Então, o autor de Hebreus, ele quer falar que Moisés é importante, mas não é mais do que Jesus. Então, ele começa Jesus como aquele pano de fundo e muito interessante. Aí, continuando. O também era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Ok, depois a gente continua a leitura. Alguma pergunta, algum comentário? Esteja à vontade. Pode ficar à vontade. Esse Moisés aqui também é um cara, né? Se você ler a história dele... Meu Deus, eu vou falar dele com um pouco aqui. Face com Deus, fez tantos milagres. Ó, por isso que eu acredito que eles... o Moisés, só Jesus fez mais milagres do que Moisés. Para começar, cartão de visita de Moisés, ele faz 10 milagres de uma vez só, que foram as 10 pragas, que é um milagre, né? Às vezes a gente não vê as pragas como milagre, mas foi milagre. E a gente tem sempre a ideia do milagre de uma coisa boa, né? A morte dos egípcios lá, do primogênito, foi um milagre aquilo. Exatamente, é uma ação sobrenatural. Milagre, é isso aí. Então, ele já começa com 10 milagres. E o resto foi só milagre. As roupas dos caras não envelheceram, a própria vida de Moisés era um milagre. Você lembra? O texto bíblico vai dizer assim, que ele morreu com 120 anos, seus olhos não escureceram, né? Ele não teve problema de osteoporose, não, né? Suportou o calor excessivo do deserto com 50 graus e o frio excessivo que chega a ser 0 grau no deserto à noite. Como é que um homem, numa idade avançada dele, resistiu a isso? Eu tenho pelo menos uma explicação. Provavelmente quando ele chegou com Deus no monte para ver, ele falou assim, mas tá aqui, eu tô moleque ainda, posso... O fogo da sarça ardente entrou nele. Alguns historiadores dizem que Deus sumiu com
Deus para não ser idolatrado. Muitos vão nessa linha. Na verdade, todo mundo quer dar uma resposta a um mistério. Que Deus não quis revelar. Que Deus não quis revelar. Mas como eu sempre falo, mesmo que você não tenha uma resposta digna ou fiel, mas pelo menos você pode compartilhar um pensamento. É alguma coisa. E colocar não como doutrina. Não, exatamente. Olha, eu nas minhas pregações mesmo, tem uma informação aqui. Mas não é toda a informação que eu passo também não, porque senão vou bugar a cabeça de alguém. Mas alguma coisa eu passo. Tem um pensamento que, né? Por exemplo, só entre nós, tá bom? Corta aí, Giovanna. Corta aí. Por exemplo, tem uma informação interessantíssima que eu não posso passar como verdade, porque a Bíblia não diz, mas tem uma informação que eu sou simpático a ela. Veja, eu sou simpático. Não estou dizendo que eu creio. Eu sou simpático porque, de uma certa maneira, me convence intelectualmente. Por exemplo, o Caim e o Abel, pelo que o texto vai dizer, o Abel era um filho querido. Ok? E quando os pais têm o primeiro filho, quem foi o primeiro filho? Caim. Quando Caim nasce, aquela promessa que Deus deu, que o descendente dela iria destruir isso ajudou muito aquele casal a não cair numa depressão ou cometer suicídio, porque eles foram expulsos do jardim, mas foram com uma promessa. Nem tudo está perdido. Quando Caim nasce, eles olham Caim e dizem, esse aqui está a promessa de Deus. Mas aí depois vem um outro filho, que eles colocaram o nome de Abel. Sabe o que significa Evel em hebraico? Coisa sem importância, vácuo, coisa desprezível. Por que eles colocaram o nome do segundo filho de Abel? Porque as expectativas deles era o Caim. O que vem depois disso? Não interessa. Quando os filhos crescem, quem que eles veem que de fato a promessa de Deus repousa? Abel, o desprezado. Ele já é um tipo de Cristo, né? O desprezado. Olha, eu fico arrepiado aqui, ó. Arrepia. O desprezado. A pedra rejeitada. O Abel era um tipo de Cristo, a pedra rejeitada. O nome dele significava desqualificado, coisa imprestável, não presta para nada. Aí eles falam assim, não, nós estamos errados. O Abel que é o filho da promessa, não é Caim. E claro que as relações familiares mudam. O Caim observa que os pais não dão mais destaque para ele. Os pais dão destaque para Abel, porque Abel é o mais obediente, o Abel não mente, o Abel não maltrata os animais, o Abel é dedicado, o Caim é mentiroso, o Caim gosta de fazer maldade com os animais, ele fica provocando os outros irmãos, então eles falam, não, é o Abel. O Caim já começa um problema de inveja com Abel, porque ele percebe que ele é o amado do pai e da mãe. Quando eles vão oferecer o culto a Deus, Deus aceita o culto de quem? Abel. Aí ele fala assim, além dele ser o queridinho de papai, ele é o queridinho de Deus. Até aí o texto vai dizer, mas aí tem uma informação que está escrito nos antigos mestres rabínicos, no Talmud e tal, que além desse problema familiar e desse problema espiritual, o Caim era apaixonado por Hanã, a irmã dele, que amava Abel. Tinha um triângulo amoroso. Agora, claro, gente, eles casavam entre eles, né? Era irmão com irmão, tio com sobrinho, enfim. Igual aquela pergunta, boba, com quem Caim casou? Aí casou com a avó dele, uai. Claro que ele casou com um parente, com uma tia, uma prima, alguém, uma irmã. Então, a Ionã era a mulher que o Caim amava, que era a mulher que Abel amava e que amava Abel. Então, duas questões já é provada.
Aí tem uma terceira. Aí o que ele fala? Ô Sérgio, eu tenho que matar esse cara. Eu tenho que matar esse cara. Percebe? Claro, essa informação eu não posso passar, só aqui na academia. Agora, se vocês falarem isso por aí, dizer que eu que falei, eu nego, hein? Eu nego sob tortura. Tá gravado. Não, ele vai editar. Ele vai editar. Chega naquela hora, você corta, tá? Ó, eu sofri com isso, viu, Delma? Viu, Delma? Não, mas aí que é, nem... Não, mas aí que é. Você conhece aquela brincadeira de telefone sem fio? Eu falei aqui numa aula de Apocalipse, uns anos atrás, eu falei assim, gente, há um pensamento que tudo que nós estamos vivendo, o que nós vamos viver, já aconteceu. O Apocalipse, é um pensamento. O Apocalipse retrata que as coisas que ocorrem na nossa existência já é uma ilusão, porque já aconteceu. Eu falei assim, rapaz, teve um aluno que foi pregar aqui na nossa igreja lá Paraná aqui, disse que é certeza que tudo que a gente vive é uma ilusão e que o Apocalipse já aconteceu. Olha a desgrama aí, rapaz. Não, eu acho que ele gostou tanto da informação que ele quis passar para frente a informação. Pelo amor de Deus, então. Informação, viu, pessoal? Isso é que eu falei, uma informação. Mas continuando. Jesus superior a Moisés. A jornada do povo de Deus do Antigo Testamento, do Egito a Canaã, é um padrão, é uma imagem da vida cristã. No Antigo Testamento, eles estavam se movendo em direção ao descanso prometido. Da mesma forma, estamos nos movendo em direção ao descanso prometido quando veremos Cristo e seremos feitos como Ele. Lembra na introdução do curso? Lembra qual é o princípio básico da filosofia grega em relação ao mundo? Lembra o que eu falei na introdução? Lembra, Alex? Quem lembra? Na filosofia grega, tudo parte de onde? Das sombras para a luz. Então, lembra que na filosofia, tudo que tem no mundo é uma cópia da realidade existencial no Archê. Né? O mundo das ideias. Então, eles vão dizer assim, na filosofia grega, tudo que tem no mundo é uma cópia do mundo perfeito. Olha só o autor de Hebreus, ele tem isso na mente. A matriz instrumental dele na escritura é a filosofia. E ele, em outras palavras, ele vai dizer que, assim como o povo de Israel andou no deserto, assim o cristão anda em direção à terra prometida. Das sombras à luz. Isso é interessante. Eles estavam se movendo em direção ao descanso prometido. E da mesma forma, estamos nos movendo em direção ao descanso prometido quando veremos Cristo e seremos feitos como Ele. E isso é interessante porque depois que o pecado se estabeleceu na sociedade humana, na história humana, se uma coisa acontece com todo ser humano nesse tempo todo. Todo mundo cansa. De todas as naturezas. Viver é um cansaço. Viver é um cansaço. E é tão interessante a maneira como Deus interfere na nossa história, porque Deus poderia fazer com que a gente sofresse sem que Ele se enfiasse no nosso meio. E Ele se enfiou no nosso meio e Ele estava pronto para os nossos movimentos de queda. Continuando. Os antigos rabinos consideravam Moisés o maior homem de todos os tempos, maior que os anjos. Preste atenção. O escritor de Hebreus não faz nada para criticar Moisés, mas olha para Moisés em sua relação adequada com Jesus.
como Moisés também foi fiel em toda a sua casa, é o texto de 3:5. Moisés mostrou uma fidelidade incrível em seu ministério. Alguém leia, por gentileza, Hebreus 3:5. Leia para nós. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Tem um detalhe muito interessante aqui, Raquel. Tem um detalhe muito interessante aqui que mexe com a gente, ou pelo menos mexeu comigo. Vamos lá. Esse aqui são 2 versículos do Novo Testamento em grego. Nilton gosta, né, Nilton? Que eu não vou pregar. Falando nisso, eu vou pregar amanhã, né? Amanhã, né? Vou meter um monte de hebraico e grego pro teu povo lá. Aqui, presta atenção. Paulus, doulos, Cristo, Iesous, Cletos, apóstolos. Romanos 1:1. Alguém lê Romanos 1:1 aí? Olha ali, rapaz. Nada melhor do que ter um assembleano entre nós, né? Um raiz. Esse é a raiz. Quem vai ler para nós? Romanos 1:1. Aqui, ó. Lê lá, ó. Lê aí, Calixto, faz favor. Romanos 1:1. Paulo, servo de Jesus Cristo, escolhido para ser apóstolo e enviado a pregar o evangelho de Deus. Muito bem. Paulus doulos. A palavra doulos do grego, ela é traduzida para servo, mas a palavra mais correta para doulos é escravo. Certo, Giovanni? O linguístico Giovanni. Ele é tradutor, cara. O cara traduz de inglês e espanhol. O cara é fera, o cara é uma sumidade. Olha a humildade dele, rapaz. Mas não é que você é tradutor? Diz aí. Aí, ó. Isso aí, rapaz, traduziu grandes pregadores aí no Brasil, rapaz. Até tipo do Isaú. É verdade, é verdade. A palavra doulos, ela traduzida para servo ou escravo, ocorre 124 vezes no Novo Testamento. Então, quando você lê no Novo Testamento servo ou escravo, é a palavra do grego doulos. É a palavra mais comum para escravo ou servo, é doulos. É a palavra do dia a dia. Mas, no texto que o Giovanni leu em Hebreus 3:5, está escrito: Kai Moses, aqui está Moisés, ok? Kai Moses nen pistosen oloton oiko é casa, oiko alto os, essa é a palavra, teraton eis. Teraton eis. Isso muda tudo. Porque a palavra teraton está traduzida para servo. Porque quando a gente lê em Hebreus 3, vai dizer assim: e Moisés era fiel em toda a casa de Deus como teraton. Não está escrito doulos. Terapon é parente do verbo terapeu, servir, curar, e terapeia, serviço, Lucas 9:11. Um amigo fiel a um superior, aquele que considera solícito o interesse do superior ou cuida de seus negócios, não um servo comum ou doméstico. Terapon enfatiza o fato de que a pessoa que serve é uma executante de serviços presentes, sem respeito ao fato de que, como homem livre ou escravo, ele os presta, seja obrigado pelo dever ou impelido pelo amor. A palavra terapon tem uma palavra muito comum hoje em dia. Qual? Terapia. Só que, por exemplo, a gente usa muito terapia para as questões emocionais e do psique humano. Mas não é, a terapia não é uma palavra usada para questões emocionais, se bem que se você for procurar a palavra terapia, só vai dar isso. Mas você tem a fisioterapia,
tem a massoterapia, não é? Tem a psicoterapia, que o brasileiro resumiu para terapia. Né? Eu tive problema, olha só como é que são as coisas, eu tive problema de bursite nos dois ombros 4 meses atrás. Aí alguém falou, ô pastor, você não está mais jogando futebol? Eu falei, não, eu estou fazendo terapia. Mas eu falei para provocar. Ô pastor, você está com problema emocional? Não, eu estou com bursite, eu estou fazendo fisioterapia. Mas para você ver que o brasileiro, ele vai... É impressionante, né? Os 20 mil verbetes que tem o dicionário Aurélio não é suficiente. Olha que palavra, o terapon, quem era? Vamos usar essa palavra, o terapeuta. No mundo grego, que tipo de serviço ele fazia? Inclusive, eu coloquei uma imagem de massagem para vocês esquecerem que terapia não é só cuidar da cabeça, das emoções. Terapia é uma maneira de servir, curar. Então veja, olha que impressionante. O doulos, ele faz porque ele é doulos. Ele não tem vontade própria. Ele não pode dizer, eu não quero fazer isso. Ele não pode escolher o que ele quer fazer. O doulos faz. Ele tem que obedecer. O terapon, não. O terapon serve, mas ele serve diferente do doulos. O terapon enfatiza que a pessoa que serve é uma executante de serviços presentes, sem respeito ao fato de que, como homem livre ou escravo, ele os presta. Tem um escravo que está ferido ou doente. Ele é um terapon, ele vai cuidar do escravo. Não importa se ele é escravo, não importa se ele é livre. Ele é um ser humano que precisa de cura, de terapia. Olha que impressionante. Ele os presta, seja obrigado pelo dever ou impelido pelo amor. Eu não escolho a quem servir, porque o doulos, ele tem que fazer. O terapon vai fazer ou porque ele se incomodou, ou porque ele ama e ele precisa ajudar. A palavra que é usada para Moisés não é doulos, ele era um terapon. Em outras palavras, o que o autor de Hebreus está fazendo com Moisés? Elevando. Aqui vai uma palavra para nós. Isso mexeu comigo pelo seguinte, Daiane. Nós como cristãos e nós como pastores, devemos ser doulos ou devemos ser terapon? Essa é a questão. De Deus eu sou doulos. Dos meus irmãos eu tenho que ser terapon. Lembra a parábola do bom samaritano? Passou o pastor, né? O sacerdote, viu o camarada todo arrebentado, continuou. Porque aí você veja bem, o sacerdote, Lucas, ou ele está indo para o templo, ou ele está voltando do templo. Ele não está passeando. Quem vem após ele? O levita. Se passou o sacerdote e passou o levita, ou os dois estavam no mesmo lugar ao mesmo tempo. Ou eles estavam indo para o templo, ou eles estavam voltando do templo. Que faz as coisas ficarem mais difíceis ainda. E o levita pensa assim, Romualdo, se o pastor não parou, eu vou parar? Ele nem é da minha igreja. Eu nem conheço essa pessoa. Quem é que veio depois? Um cara sem igreja. Aliás, ele nem vai à igreja nenhuma porque ele é rejeitado. Mas ele para e ajuda
o que está ferido, o que ele foi? Terapon. O que nós devemos ser? Terapon. Se ele é da minha igreja ou não é da minha igreja, não importa. É uma pessoa que está precisando de cura, ajuda, de ser ministrado serviço para ele. Porque se a gente... O terapon, ele é uma humanização. Ele é uma maneira da gente agir com misericórdia. Não importa quem precisa de ajuda, se alguém precisa de ajuda, eu vou ajudar. Porque de Deus eu sou doulos e das pessoas eu sou terapon. E isso faz toda a diferença no texto, porque o Moisés, olha que impressionante, o pastor Calixto falando de Moisés, olha que impressionante, ele não era uma pessoa qualquer, ele olhava as pessoas como alguém que precisa de ajuda. Não importa quem seja, não importa quem precise. Ele ficava até o dia inteiro atendendo as pessoas lá e levou de orelha do sogro, que era ímpio. Ele era sacerdote em Midian, o sogro de Mujetra. Vou falar dele lá, viu, Calixto, na sua igreja, por os líderes lá. Continuando. Segue-se que o autor da Epístola aos Hebreus, eu falo segue-se o autor da Epístola aos Hebreus para não escandalizar os irmãos, mas eu queria muito escrever Apolo. Se Lutero, mão no coração, quando pronunciar esse doce nome. Se Lutero, o grande terapon, falou que foi Apolo, foi, vamos lá. Segue-se que o autor da Epístola aos Hebreus, chamando Moisés de terapeuta, viu, Lucas? Você que é o pastor da nova geração, você fala assim, irmãos, eu quero falar hoje de Moisés, o terapeuta. Porque o Moisés foi um terapeuta. Nessa concepção desse sentido do grego, né? Falando nisso, eu estava dando uma palestra, eu não sei onde foi, acho que Toledo. Eu estava falando, aí eu falei assim, da cultura grega, a nossa cultura educacional é da escola grega. A palavra aluno vem de origem grega. E eu falei, tinha alguns professores lá no auditório, né? E eu falei, vocês sabiam que os primeiros professores na Grécia, professor, estou falando filósofo, estou falando professor, os primeiros professores da Grécia eram os escravos? E eram mesmo. Eram os escravos, os paidagogos, né? Eles eram os que ensinavam, eram os escravos. Aí alguém levantou assim, professor, posso fazer um comentário? Fique à vontade. Continuamos escravos até hoje. Continuamos escravos até hoje. Então veja, Moisés, o terapeuta, segue-se que o autor da Epístola aos Hebreus, chamando Moisés de terapeuta na casa de Deus, usando a palavra grega terapon em vez de doulos, implica que ele ocupava uma posição mais confidencial, que um serviço mais livre, uma dignidade mais elevada era sua do que a meramente de um doulos. Então, havia afetividade no servir de Moisés à casa de Deus. Aí eu falo para você, tinha casa de Deus naquela época? Não. Que casa de Deus é? Olha que impressionante as escrituras. Daqui a pouco eu vou falar. Não tinha templo. Não tinha casa de Deus. Mas ele servia como terapeuta onde? Na casa de Deus. Daqui a pouco. Aí pegar nós pastores pelo pé, hein? Vai pegar no pé do Oswaldo. Esse é fera. Verdadeiramente Moisés foi ótimo. Veja, o autor de Hebreus, ele não está em momento nenhum desqualificando Moisés. Ele está
elevando o sarrafo. Verdadeiramente Moisés foi ótimo. Ele foi o grande legislador, o grande revelador dos caminhos de Deus, o grande porta-voz. Ele foi o grande líder da jornada que chamou o povo de Deus, iniciou e depois liderou a grande jornada em direção à libertação. Eu tenho algumas observações sobre Moisés. Hã? Pois é, tá vendo ali, ó. Viu, Sérgio? Ideia dos egípcios, viu? Moisés foi o maior líder que a história humana conheceu. Eu não sei, até onde eu conheço de história humana, eu ainda não encontrei um líder como Moisés. Por quê? Ele pegou um bando de escravos num lado e entregou uma nação no outro lado. Quem fez isso na história? Você é chamado estadista também. Mas aí, Giovanni, qualquer um pode ser. Tem estadista para todo canto hoje, no mundo inteiro. A ONU está cheia. O problema não é que ele é o maior estadista. Ele construiu uma nação. O que uma nação precisa para se estabelecer no mundo? Qualquer nação. Ela tem que ter o quê? Primeiro, ela tem que ter uma regra moral de conduta, que você pode entender como Código Civil, Constituição, regra. Ela precisa ter juízes que julguem os casos, entendendo que juiz e justiça, eles são, a justiça principalmente é um ser impessoal, ele não escolhe lado. Bom, pelo menos não é o caso hoje do Brasil. Mas até uns 10 anos atrás era assim no Brasil, mas não é mais. Então uma nação precisa de organização, de liderança política. Se não tiver liderança política, todo mundo vira bicho. Até na época da questão tribal em Israel, tinha a sua liderança política, os anciãos. Então a liderança política, ela é saudável para uma sociedade. Agora, que tipo de política vou ocupar? Eu não estou entrando no mérito dessa questão. Eu estou entrando no mérito de que é importante, a gente precisa de política na sociedade, a necessidade de organizar a sociedade. Cadeia de autoridade. Aí você tem que ter esses dispositivos para que a sociedade não se autodestrua. Aí você pega qualquer nação democrática que tem tudo isso, não é verdade? Mas Moisés pegou um bando de escravos, Daiane. O cara pode se tornar um estadista, ele pode se tornar um jurista, ele estuda as leis, ele faz o direito, ele se torna um doutor naquilo que já existe. Moisés criou. Vocês estão entendendo a grandeza desse homem? Um povo sem identidade de um lado e entregou um povo do outro lado com identidade plena, sabendo quem é, por que está aqui, para onde vai e o que está fazendo. Deixa eu fazer eu fiz um exercício aqui, vou trazer para vocês. Vamos imaginar que todos nós, a gente tem uma máquina do tempo aqui no CETEL, e aí a gente vai voltar no tempo, nós vamos voltar lá com os hebreus, lá no Egito. Nós chegamos lá, nós vamos fazer entrevista com a liderança dos escravos egípcios, dos escravos hebreus que estão no Egito. Então eu vou fazer uma série de perguntas para eles. Quem são vocês? Nós somos o povo, falta um S ali. Nós somos o povo de Abraão, Isaac e Jacó. Vocês adoram a que Deus? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Qual é o nome desse Deus? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E esse Deus fica onde? Não sabemos. Esse Deus é do mar, da montanha, do deserto? Não sabemos. Esse Deus se manifesta como? Não sabemos. Como é que faz para cultuar esse Deus? Não sabemos. Como é que vocês acham que esse Deus quer ser cultuado? Eu estou dizendo, não sabemos. Então o que vocês sabem? Que ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ok, você já me falou. Mas o que ele tem para vocês? Ele disse que vamos para uma terra que ele vai mostrar. Então tem alguma coisa aí, né? E qual é essa terra? Não sabemos. Esse é o povo que Moisés pega. Hã?
Posso. Ah, eu sabia. Eu falei, alguém vai gemer. Alguém vai gemer. Porque... Mas é o chimarrão. É o chimarrão do inspetor. Chimarrão, aí fica aquecido. Continuando. Preste atenção. Os irmãos, eu estou construindo eu estou tentando construir uma imagem para vocês ter noção do que Moisés pegou. 40 anos depois, sob a liderança de Moisés, eles saberiam responder todas essas perguntas. O que Deus fez, o que aconteceu com a humanidade, por que a humanidade é do jeito que é, o que a humanidade deve esperar. 40 anos depois, sob a liderança de Moisés, eles sabiam o que os egípcios não sabiam, o que os mesopotâmios não sabiam, eles sabiam o que os sumérios não sabiam, eles sabiam tudo sobre o universo. Sabiam quem tinha criado, por que tinha criado, quando tinha criado e como é que faz para adorar a Deus. Em outras palavras, Moisés dá sentido de identidade para aquelas pessoas. Nada melhor que a geração após outra. Sim, pastor Sérgio. Aí vem o pensamento da formação de Moisés no Egito. Exatamente. Deus não levou ele lá à toa. Não. Porque o cara é inteligente. Moisés conhecia todos os mapas, todas as línguas, conhecia os movimentos solares, lunares, ele conhecia ele sabia a magia, a arte, o culto, a liturgia. Ele olha o povo, ele sabe o que é um escravo. E ele sabe o que é um povo escravo. Quando Deus chama ele, é para aquilo. Olha que interessante, irmãos. É interessante aí, né? Moisés ensinar tudo isso para aquele povo rebelde da Se não fosse a estratégia do sogro. Agora, veja bem, gente. A grande questão ele era um terapeuta, ok? Qual é a identidade que nós pastores estamos ensinando para a igreja? Nós estamos fazendo com que ela seja o quê? Aqui está a questão. O Moisés pega um povo que não sabe o que é, não sabe por que existe, não sabe por que estão ali. O Moisés dá essa identidade para eles. Ele diz quem são, o que são. O Moisés, o povo judeu, foi o primeiro povo a saber o que aconteceu com a humanidade. Como que surgimos, como que tudo veio à existência. Ninguém sabia. A questão é, que tipo de igreja nós estamos formando? A igreja é o quê? A igreja tem sido o quê? Você está formando a igreja parecida com quem? O que ela sabe que ela é? Então veja, por que eu digo isso, Leia? Porque existe muita desconstrução na igreja. Tem igrejas que não estão parecendo com Jesus Cristo, tem igrejas que estão parecendo com o próprio pastor. Tem igrejas que estão sendo moldadas a uma teologia que se criou na história e que é simplesmente humana. Eu não posso trocar a identidade da igreja, como o Newton gosta de dizer. Ela é a noiva do Cristo. Ela não me pertence, ela não é minha. O povo de Israel não era de Moisés, mas o Moisés, ele era um terapeuta. Voltando a falar da casa de Deus, o povo de Israel é a casa de Deus. Quando o texto diz, Hebreus, que o Moisés, ele foi fiel com toda a casa de Deus, aliás, um terapon fiel em toda a casa de Deus, em outras palavras, ele se doou de si para dar essa identidade à casa de Deus. Agora a questão é, vocês aqui são pastores ou são líderes nas suas comunidades? Que identidade você está dando para o povo? O que você está fazendo com que o povo saiba quem são? Aqui está o ponto. Aqui está o momento onde nós devemos pegar e fazer assim, será que eu estou fazendo como Moisés? Alguém pode ler esse slide, por favor? Quem gostaria de ler? Leia. Só um instantinho, né? Deixa para sair no áudio, ficar no vídeo.
Moisés era membro da família de Deus, mas Jesus é o criador daquela casa, digno de maior glória. Assim foi Jesus considerado digno de mais glória do que Moisés, porque foi ele quem construiu a casa da qual Moisés faz parte. Foi ele quem criou o mundo e o trouxe à existência. Hebreus 1:2. Foi ele quem o sustentou por sua palavra poderosa. Hebreus 1:3. Foi ele quem estabeleceu Abraão e o trouxe à existência e tomou conta dele e de sua semente. Hebreus 2:16. Foi ele quem estabeleceu o neto de Abraão, Jacó e Israel, e assim trouxe Israel à existência. Olha, obrigado. Olha a perspicácia do autor de Hebreus. Ele eleva Moisés lá em cima, mas quando ele põe Jesus no meio, o que ele faz? Veja, ele não diminui Moisés, porque você pode, como é que uma coisa pode crescer? Algo pode crescer se eu diminuo ela, ou eu venho a crescer. Lembra que eu fiz uma ilustração aqui esse tempo atrás, né? Foi com você, Sidney? Vem de novo aqui, Sidney. Ok, foi o Sérgio, né? Vamos pegar o Sidney aqui, Sidney. Ok, a gente tem mais ou menos quase o mesmo tamanho. Qual a maneira dele crescer? Assim, em primeira mão. Ele não cresceu? Por que ele cresceu? Porque eu diminuí. Convém que ele cresça e eu diminua. Agora, eu posso crescer assim. É exatamente isso o que o autor de Hebreus fez com Jesus. Ele não diminuiu Moisés. Ele cresceu Jesus Cristo. Obrigado, irmão. Pensa. Convém que ele cresça e eu diminua. Porque se ele cresce, Fernando, eu diminuo. Se ele fica exaltado, eu fico diminuído. É a mesma fala, Jaqueline. Tem um texto, Nayane, que às vezes, tudo bem, nada contra, pelo amor de Deus. Vocês conhecem lá aquele famoso texto de Mateus, capítulo 11, se eu não me engano? Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Todo mundo interpreta, ou pelo menos a maioria das pessoas interpretam no quê? Dinheiro, imposto. Mas não tem nada a ver com imposto. Sabia que, Giovanni, esse texto não tem nada a ver com imposto? Veja bem. Presta comigo, presta atenção. Aí os camaradas vão dizer, é lícito pagar imposto a César ou não? Jesus fala bem assim, traz a moeda. Aí vem a moeda. Aí ele fala, de que essa aí finge? É de César. E o que Jesus disse? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ah, não, a gente tem que pagar imposto. Ok, gente, a gente tem que pagar imposto. Não é isso. Não sou contra isso. Mas o que Jesus está dizendo? Pensa comigo aqui, Alex, Barreira das Frutas. Pensa comigo aqui. Jesus destruiu César com esse texto. Como? Dai a César o que é de César e a Deus. E ele já começa dizendo, nem tudo é do César. Falar isso no século I, quando César era dono de tudo, dizer nem é uma afronta. Aí vamos continuar construindo o pensamento. Viu, pastores? Pode fazer sermão, eu deixo. Vamos continuar. Todo mundo sabia o que César queria. O que César queria? César queria ser adorado como Deus. Aí ele fala para os judeus, César deve ser adorado como Deus ou não? O que os judeus iriam dizer? Não, só tem um Deus. Diminui o César. O César diz que a paz só é possível porque ele promove a paz. Aí Jesus pergunta aos judeus, vocês acham que César promove Shalom? Não, quem é que promove Shalom? É Deus. O que aconteceu com César? Diminuiu mais ainda. O César disse que a justiça flui de Roma. A justiça flui de Roma? Não. A justiça flui de quem? De Deus. Ele diminuiu César mais ainda. Ele só foi diminuindo César ao ponto que César não era ninguém. E Deus estava exaltado.
Este é o sentido do dai a César o que é de César. Ele já está dizendo, Marquinhos, nem tudo é de César. Vamos ver o que o César quer? Nada! Ele o reduziu a César como um homem qualquer. Quando a gente faz isso em nossa vida, quanto mais nós nos diminuirmos da presença de Deus, mais glória Ele tem. E eu não tenho glória nenhuma. É exato. A palavra humildade no grego, oh, rapaz, hoje eu não estou nem escrevendo no quadro. Que milagre! Que milagre! Potoshoi. Está escrito em Mateus 5. Alguém lê Mateus capítulo 5? Microfone aí, por favor. 5 o quê? Deixa eu ler. O Sidney vai ler. Aqui, ó. Eu sei qual versículo, mas eu quero acertar ele. Mateus capítulo 5, versículo 3. 5:3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado, potoshoi no grego, humilde. Mas sabe o que significa a palavra potoshoi no grego? Lembra a semana passada que deu esse vento aqui na cidade? Lembra? Aqui, um mato aqui em cima do cetel, ele ficou completamente amassado. No grego é potoshoi. É quando uma relva sofre a influência de um vento muito forte, que ele fica amassado. É potoshoi no grego, é isso. Humilde é aquele que se dobra do vento que sopra sobre nós. Qual é o vento que sopra sobre nós, Vânia? O vento do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo chega na vida da gente, a gente tem que ter potoshoi. Eu tenho que ficar amassado. Quando o Espírito Santo passa na minha vida, eu tenho que ficar dobrado. Eu tenho que ficar humilde. Eu tenho que ficar potoshoi. Parece um nome inglês. Parece, né? Então veja, o Moisés, ele é exaltado pelo autor de Hebreus, mas quando ele põe Jesus no meio, Fernando, Jesus fica maior que o Moisés, acaba potoshoi. Exatamente. Quanto maior é o Senhor na nossa igreja, mais a igreja vai ser potoshoi. Quanto mais humilde é o pastor diante de Deus, a igreja vai ver que o pastor está sempre se dobrado diante de Deus. A igreja vai acompanhar o pastor. Quanto mais orgulhoso é o pastor, sopra o vento, mas ele fica em pé. A igreja continua em pé com ele, mas continua em pé de maneira errada. Na presença de Deus, todo mundo tem que ficar de joelhos. A gente só pode ficar em pé diante dos nossos inimigos, mas diante de Deus, todos nós temos que nos dobrar. Potoshoi. Lembra também a raiz da palavra adoração? Prosconeu. De se dobrar a tal ponto de beijar os pés da pessoa. Olha, impressionante o Hebreus, né? É isso que o autor de Hebreus está dizendo. Moisés não é pequeno. Moisés não é pequeno. Moisés, ele é reverenciado nas 3 maiores religiões. O cristão, o judeu, o judaísmo e o islã. Mas Jesus está anos-luz do Moisés. O judaísmo só perde o Messias. Só. Depois do Messias, Moisés Exatamente. personagem. Exatamente. Além dos profetas.
Olha que interessante, eu vou pedir que 3 pessoas, por favor, a torcida do Corinthians aí, que fica no fundo. Eu vou pedir que alguém leia Ageu 2:9. Meira, você lê para nós, Meira? Ageu 2:9. Vou pedir que o Osvaldo, a voz caliente do Espírito Santo, leia João 2:19-22. E... Só espera o microfone. Só espera o microfone. E a outra pessoa, quem vai ler o 1 Coríntios 6:19? O Romualdo. Ok, depois, Sérgio, você lê outro texto. Muito bem. Todo mundo aí tá... Meira, antes que a Meira lê, antes que ela for ler, deixa eu ler esse texto. O próprio Moisés fazia parte daquele povo estabelecido por Jesus. Jesus havia construído a casa e, portanto, tinha mais honra do que a casa e todos aqueles que eram donos da casa, até mesmo seu maior líder. Em outras palavras, o maior líder da casa não tinha construído a casa. Ele só servia a casa. E no final ele construiu sua própria casa, composta de todos os verdadeiros crentes, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo a principal pedra angular. Ageu 2:9. O que diz? Preste atenção nesse texto. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. João 2:19-22. Preste atenção, vamos guardando esses textos aí. Estamos quase saindo para um outro café, viu, Giovanni? Espera um pouquinho mais. A gente já saindo. Hora da merenda. Hora da merenda. João 2:19-22. Respondeu-lhe Jesus: derribai este santuário, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falando do santuário do seu corpo. Quando, pois, ressurgiu dentre os mortos, seus discípulos lembraram de que disseram isto, e creram nas Escrituras e na palavra que Jesus havia dito. Amém. 1 Coríntios 6:19. Romualdo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Opa, peraí, Moisés. Ageu 2:9 diz o quê, Meira? A glória Da segunda casa, da primeira... Aí tem uma interpretação que ele está falando da restauração do templo de Jerusalém. Será? A glória da segunda casa. Mas se a primeira casa foi cheia da glória de Deus, o que é isso? Não pode ter confusão. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ele não está falando do templo. Ele está falando de quem? Jesus confirma isso. Eu vou destruir o templo, em 3 dias vou reconstruir. Por que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira? Porque a segunda casa é o próprio Jesus que morreu e ressuscitou. E todos nós moramos nessa casa. Aleluia. 1 Coríntios 6:19, o vosso corpo é santuário do Espírito Santo. Ou em outras palavras, gente, nós moramos nessa casa e essa casa mora em nós. Isso é o mistério da igreja. É o mistério da igreja. Então veja, o Moisés foi fiel, rema, né? O Moisés foi fiel e foi um terapeuta aonde? Na casa. Mas Jesus construiu a casa. Ele construiu a casa. Então, é forte. Então veja, na verdade, pastores que estão aqui, vocês estão fazendo o quê? Vocês têm que ser, e eu tenho que ser como Moisés, terapeuta na casa de Deus. Eu não tenho que ser doulos na casa de Deus, eu tenho que ser um terapeuta na casa de Deus.
Eu tenho que fazer com que a minha vida e o ministério e a vocação que Deus me deu, eu possa curar a casa de Deus. E ela precisa de muita cura. Há muitos problemas, viver é um perigo, há um diabo que nos persegue, né? Sim. Porque no começo dessa carreira de terapeuta, Moisés falou assim, eu sou de língua pesada. E muitos de nós fazemos o mesmo. Isso. Na verdade, quando Moisés falou isso para Deus, gente, boa sua pergunta, Sérgio. Por que Moisés disse que ele era de língua pesada? Presta atenção, Nayane. O camarada tem 80 anos. Ele saiu do Egito com o Egito querendo matá-lo. Fugiu. O Moisés é quase um ateu, já preguei isso por aí afora. O Moisés é quase um ateu. 80 anos. Além disso, ele tem o problema, Sérgio, de ser um egípcio. Porque ele é um egípcio. Ele é um egípcio. De formação, de cultura, de tudo, de mente, de tudo. Deus aparece para ele e ele faz a pergunta, qual é o seu nome? Sou um egípcio para perguntar isso. São tantos deuses, tem que identificar, ué. Aí, Sérgio, Deus fala, você vai voltar para o Egito. Quem aqui quer voltar para o seu passado? Hein? Ainda mais se você não teve um passado lá, essas coisas. É igual aquela história do Agostinho de Hipona, que depois que ele se tornou santo, ele voltou para a cidade dele, em Tigaste. Aí ele era um prostituto, ele vivia na prostituição. Aí uma mulher conheceu ele, ele conheceu a mulher, ele quis sair fora dela. Aí ele foi andando mais rápido, a mulher foi andando mais rápido, conhecendo ele, né? Ele foi andando mais rápido, a mulher foi andando mais rápido, e ele começou a dar uma corridinha, a mulher começou a dar uma corridinha, ela falava, ei, Agostinho, Agostinho, eu sei que é você, Agostinho, e ele ficava andando, Agostinho, eu sei que é você, Agostinho, e ele ficava, não, não sei quem é você não, e ele ficava andando ela correndo atrás, Agostinho, eu sou aquela. Aí ele parou e disse, mas eu não sou mais aquele. Quem é que quer voltar para o seu passado? A turma esculacha com Moisés. Eu acho isso um horror. O cara tem 80 anos, ele não é ele é quase um ateu. A cultura dele é egípcia. Aí aparece um Deus que ele sabe quem é. Ele ainda está em estado de choque. E essa voz chega para ele e diz, volta para o Egito? Não posso voltar, eu não sei falar. As desculpas que ele dá, não é... E aqui está eu fico triste com isso. Porque Moisés não quis atender o chamado de Deus. Porque Moisés foi desobediente ao chamado de Deus. O texto não diz isso. É como se fosse assim, Sidney. O Moisés já é um camarada formado em teologia. Ele já foi pastor, agora ele tem 80 anos, mas ele já deixou o ministério pastoral porque ele jubilou. E Deus está chamando ele para uma missão. Ele diz, não, Deus, eu não vou porque eu estou jubilado. Só pastor que tem minhoca na cabeça que interpreta um trem desse. Formado em terapia. Não, ele não sabia que era, não, depois que ele ficou sabendo. Aí você pega o cara e fala bem assim, quantas vezes, Oswaldo, eu escutei pastores pregando que Moisés foi desobediente à missão. É uma crueldade que faz com ele. Você, eu falei que eu ia falar de você, eu falei. Entendeu, pastor Sérgio? O Moisés está em estado de choque. E o que ele quer voltar para o Egito? Ele não quer voltar para aquilo que traz amargura para ele. Ele não tem mais contato com o Egito. E ele fugiu de lá. Mas no fim a gente sabe. Ele foi convencido e foi. Mas ele só foi porque Deus mandou quem ir com ele? A gente precisa ter um colega na vida. Melhor é serem dois do que um. Ele só foi, Nayane, porque o Arão estava com ele. Porque sozinho ele não ia. Porque a primeira vez Deus mandou ele ir. Não, o Senhor não... Quando Deus viu que... Então, ok, o Arão vai com você. Aí ele tomou, beleza. Mas ele foi meio com medo ainda, né? E Arão era mais velho do que ele. Exatamente. Arão, ele era o caçula, na verdade, né? Um com 95 e o outro com 80. 80. Fala, Oswaldo. Um detalhe, né? Deus só fala quando você entra na sarça.
Vai rodopiar. Mas é verdade. É verdade. O fogo da sarça tem que entrar dentro da gente e a gente tem que entrar na sarça. A casa está dentro de nós e nós estamos dentro da casa. É precioso esse ensino, gente. Respondi a tua pergunta, pastor Sérgio? É precioso isso aqui, gente. O Moisés é grande, mas tem alguém maior que Moisés. O Moisés é grande porque ele serviu a casa com todo o amor, mas ele não construiu a casa. Maior é quem construiu a casa. Lembra? Tem outro texto, olha como é que Deus trabalha, Leia. Vou terminar com isso aqui para a gente tomar um café. Antes que o Giovanni entre aqui com café e pão na mão. Ele gosta de fazer isso. Lembra quando Davi quis edificar uma casa para Deus? Vocês lembram do texto, né? 1 Crônicas 17. Não, eu vou construir uma casa para o Senhor, porque inclusive ele envolveu o próprio Natan na falcatrua, né? Porque o Davi era sanguíneo. E ele no sanguinão, assim, Calixto, ele é tão empolgado com as ideias que ele contagiava todo mundo. Eu falei isso lá na tua igreja, né? Aí ele disse, Natan, eu tive uma ideia maravilhosa. Qual é a sua ideia? Vou construir uma casa para Deus e você vai ter um escritório particular, ar-condicionado. Ele falou, faz mesmo, porque Deus é contigo. De noite Deus chega para Natan e diz, eu não sou não. Eu não estou sabendo disso não, Natan. Natan, eu não estou sabendo. Como é que a gente põe Deus no meio dos nossos planos? Nem oramos. E hoje tem muito disso, hein? Cara, o que mais tem são promessas em nome de Deus que até Deus fica surpreso. Eu prometi isso mesmo? Eu não estou lembrado. Eis que te digo. Aí, o que tem de promessa em nome de Deus, e Deus não está sabendo, é uma grandeza. Aí, claro, Deus não vai responder porque ele não sabe de nada. Aí o cara fica um desigrejado. Pastor, você prometeu. A missionária disse que Deus falou para mim que eu ia fazer isso, e Deus não fez. Eu não quero mais saber de Deus. Deus ia comigo e não foi. Deus ia comigo e não foi. Enfim. Aí Deus fala assim, acorda no outro dia, Natan, aí o Davi, e daí, Natan, vamos fazer a planta? Aí o Natan fala, Davi, deixa eu fazer um upgrade na mensagem. Deus chegou para mim essa noite e disse que ele não está com nós, não. Aí vai falando, e ele diz, e outra coisa, preste atenção, essa fala do Natan, na revelação de Deus, é impressionante. Ele diz assim, e tem outra coisa, Davi, você está preocupado em fazer uma casa de Deus? Ele está construindo uma outra casa. E essa casa vai ser da tua casa. Qual? O descendente de Davi. Está construindo uma casa. E essa casa vai viver para sempre. Essa é a maior casa. A que Deus constrói, não é a que eu quero fazer. Pensamento de Davi construiu um templo para Deus, quando Deus tinha uma casa eterna que se chamou Jesus de Nazaré lá na frente, do qual mesmo confessou isso em João capítulo 2. Bíblia, não é verdade, não é? Maravilhosa, não é? Então vamos tomar um café.